Inspire-se é um espaço de reflexão entre amigos de alma. Não oferece promessas nem manuais. Aqui não usamos gatilhos mentais, mas perguntas afiadas que convidam ao mergulho interior. Este é um espaço para quem se cansou da pressa de se curar, da obrigação de estar bem e da busca pelo autoconhecimento como um troféu. Um lugar para descer do pódio, tirar o crachá de evoluído e simplesmente habitar o que se é. Sem pose, sem pressa, sem performance, apenas dividindo o olhar no presente. O que nos move talvez não tenha nome, mas tem voz. Bem-vindos a esse 12º encontro, esse 12º episódio do Inspire-se. Temos tido ótimas repercussões dos episódios anteriores, pessoas que têm nos mandado mensagens pedindo para que a gente continue, e que a gente continue do jeito que nós estamos fazendo, né, Camilo? Assim, de forma inspirada, sem um roteiro, que isso venha da inspiração do dia, da energia do dia, do que aparece no campo para gente, né? E a gente sempre faz, né, Camilo, uma pequena conversa antes e, coincidentemente, estávamos pensando numa mesma linha de raciocínio, né, sobre a questão da expansão da consciência do humano, enquanto um ser não separado, não dividido, né, em blocos, em grupos, em guetos, mas que da visão do humano na sua totalidade e com contendo todas as características específicas que cada pessoa tem, que cada região tem, porque nós somos todos frutos de mistura, todos somos frutos da mistura. Então, não importa o que a gente conhece, né? O que a gente conhece parece que está mais aqui do lado de fora, mas tem um tantão de coisa que a gente não conhece que faz parte, que nos compôs do jeito que somos, com esta cor de cabelo, com essa cor de olho, né? E assim sucessivamente. Na minha família, nós somos em 3 irmãs, cada uma tem uma cor de olho diferente, e nenhuma delas se parece com a cor de olho, nem do pai nem da mãe, exatamente, né? Então, esse é um pequeno exemplo de como como é vão, como é pequeno nós nos vermos separados, apartados por este ou por aquela característica, por este pensamento ou ideologia, sendo que, para mim, a maior vitória é o ser humano se sentir pertencente à própria humanidade, né? Sermos humanos e estarmos nesse caminho juntos. Seja muito bem-vindo, Camilo. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de que a gente está, nós estamos aqui frente a frente, e também com a oportunidade de continuar, como tu bem frisou no começo. Eu vou dizer assim, e com alegria de poder participar disso, e com humildade, assim, no sentido de que a aceitação do Espírito, eu vou dizer que é 100%. Porque pelos retornos que nós temos das pessoas que escutaram realmente, que escutam, que participam, que já estão inscritos, o retorno que nós tivemos do nosso 11º capítulo foi muito emocionante para nós, porque ele foi realmente terapêutico e curativo. Os retornos que você teve, que eu tive, os comentários que estão ali, né, sobre a importância de como aquilo tocou o coração, como aquilo mexeu, como aquilo remeteu à própria jornada das pessoas. Então, isso é muito rico, é muito próspero nesse sentido. E para que isso, sabe, sem cair no clichê, mas que é necessário nesse formato, para que isso realmente chegue a outras pessoas, nós precisamos algo que está ao alcance do dedo, literalmente. É só clicar, só curtir e se inscrever para que a gente possa aumentar o volume, que isso vá para mais pessoas, porque
A comunicação tem o intuito de comunicar e que chegue a mais pessoas. É somente nesse sentido. Então, por favor, compartilhe, comente para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E interessante a maneira como tu começa, abrindo, né, o nosso diálogo, o nosso papo hoje. Opa, se empolgou, né? Até aqui meu caiu. É, Sem olha que problema. interessante. Olha que interessante. Todas as constituições, né, eu não sei todas, mas as grandes constituições das nações, né, principalmente pós-Revolução Francesa, né, todas vão dizer que todos os homens estão iguais, né? E, e isso é uma afirmação metafísica. Exatamente por isso que você veio dizendo, né? Porque nem mesmo na minha família temos as mesmas cores de olhos, né? Então, em que sentido somos todos iguais? É na essência, porque se fôssemos todos iguais, não haveriam competições esportivas, já saberia que todo mundo ia empatar. Nós não somos iguais em potência física, nós não somos iguais em habilidade, nós não somos iguais em aptidões e características, porque existem diferentes tipos de certames, de artes, de filosofia, de trocas. Existe concursos de beleza, não somos todos do mesmo jeito, não temos as mesmas feições, nós somos todos bonitos, também não somos todos feios, né? Então, a diferença, na verdade, a diferença é o que prima sobre um olhar. Mas sobre outro olhar de uma Constituição que não se propõe a ser um livro nem religioso, nem filosófico, mas normativo das relações humanas. Ele começa com uma declaração que é meramente metafísica. Todos os homens são iguais. Então, somos iguais em essência humana. Somos iguais nesta interioridade que nos caracteriza apenas como uma coisa só. E essa é a unidade que se manifesta na diversidade. Então, sem este olhar metafísico, nós nunca chegaremos à unidade, nem ao reconhecimento da unidade da essência que irmana e fraterniza todos os povos, todas as raças, todos os seres, né? Então, especificamente hoje, independentemente de quando a pessoa vá ouvir ou assistir esse programa, nós hoje estamos celebrando, ou é o feriado aqui no Brasil, da consciência negra, que é já uma tentativa que nós podemos tentar entender de várias formas. É uma tentativa de renascimento, é uma tentativa de reconhecimento, é uma tentativa de uma porção de coisas. Mas talvez mais importante, Josi, e já passo para ti, é a primeira palavra, o dia da consciência. Porque, porque em que consciência coube, né? Porque todo ato é sempre premeditado, vamos assim dizer, ou sempre há um pensamento que antecede a uma ação, há uma mentalidade por trás de tudo, esteja ela escrita, constituída ou não constituída, mas sempre eu penso, logo existo, né? Então, é, sempre é um pensamento por trás, ou seja, e para que haja pensamento, precisa haver consciência. Agora, que estado de consciência a humanidade se permitiu ou se permite ter para que eu possa expor no mercado público de alguma cidade da América do Sul, de qualquer outro lugar, porque escravidão houve em todas as partes do planeta, em todos os continentes, e todas as raças escravizaram todas as outras raças também. Isso não é um privilégio nem mesmo da raça branca caucasiana, nem de todos os astecas também tiveram seus escravos, os chineses, os japoneses tiveram seus escravos, todo mundo teve seus escravos, né? Mas
qual que é a mentalidade que permite uma consciência de que eu posso expor espécimes humanos para ver se os dentes são bons, né, se são fortes para trabalhar, se podem me servir, se podem. Qual que é o pensamento que está por trás disso, que um dia nos permitiu, na verdade ainda nos permite, porque nós não estamos distantes da escravidão em vários diferentes aspectos, né? Você está ali em São Paulo, no Brás nós sabemos que há pessoas que estão em regime análogo à escravidão, com seu passaporte tomado, fazendo calça jeans para vender ali, e não sei o quê, morando todos juntos, e diferentes questões, em diferentes níveis. Mas a mentalidade, a consciência ainda existe. Então, o que acontece na essência humana que, quando quer pensar deliberadamente de somos todos iguais, mas quando ela vai agir, ela é injusta, ela é desigual e ela permite a ferida num outro que agora nós estamos tentando rever e refazer. Eu tenho uma um gancho que aparece aí exatamente com essa palavra análoga que você traz, uma situação análoga à escravidão, que me fez, olhar para algo que existe. E a tua pergunta é: o que é que faz com que as pessoas se submetam ou outras pessoas submetam uma pessoa a uma situação análoga à escravidão ainda hoje? E isso tem relação com a mais-valia, com o sentimento de mais-valia. Porque em todas as épocas, em todas as civilizações, nós tivemos esse tipo de situação e continuamos vendo isso acontecer, e a mais-valia tem relação aí. Por quê? Porque uns estão disponíveis ou estão numa situação de indignidade íntima e às vezes material, que necessitam submeter-se àquela situação análoga à escravidão. E aquela situação de eu não tenho outra escolha senão essa, tem a ver com a noção de mais-valia e a consciência de mais-valia que aquele indivíduo tem de si mesmo. Porque hoje em dia ainda é possível que a pessoa consiga escapar por algumas vias, mas às vezes ela está dentro da própria prisão. A própria consciência o aprisiona. Por quê? Porque os meus pais viveram assim, os meus tios vivem assim, eu não tenho outra alternativa. E isso é o que está estabelecido dentro daquele indivíduo. Eu sei que essa palavra pode ser um pouco polêmica, né? Essa visão pode ser um pouco polêmica, mas na verdade é como eu realmente observo. Tem a ver com a mais-valia. Tanto é que houve tantas pessoas e tantos em todas as civilizações que se rebelaram diante disso e disseram: não, eu não me submeto. Independente de eu não poder ou de todos fazerem desta forma, ou todos da minha raça terem que ser assim, desta forma, dominados, eu não me submeto. E essas pessoas se descolaram daquela grande manada, daquela grande massa. E a situação análoga à escravidão, ela pode ser deslocada, Camilo, para qualquer situação aonde eu estou submetido a algo e que eu me autossubmeta aos vícios, como o álcool, como os jogos, como as compras desmedidas, eu ter que a pessoa ter que mostrar assim uma situação, vamos dizer assim, de ostentar a sua situação social, seja ela uma situação positiva ou negativa, sabe? Porque é em qualquer situação que eu crio ali algo que me prende, que me impede de ser livre de mim mesmo, no sentido de eu mudar de ideia, de eu pensar melhor, de eu me colocar diferente,
eu estou ali numa situação onde eu me submeto à minha noção de valia, ao que eu valho, sabe? E é sobre isso que eu acho que nós temos que ampliar a nossa consciência, todos nós. Dos pais ajudarem os seus filhos a se empoderarem no seu valor por aquilo que elas pensam, por aquilo que elas são, independente delas terem ou não tido condições muito favoráveis, porque nós sabemos que sempre na humanidade inteira despontaram seres brilhantes de situações muito adversas. E o que é que essas pessoas tinham de potência? A sua consciência, a sua visão de mundo, a visão do todo de que eles sim mereciam algo melhor. Então é sobre essa consciência, essa é a consciência que eu acho que a gente deve evocar no dia de hoje, da sua melhor valia, porque isso a gente constitui dia a dia na nossa vida, né? E eu vi hoje, né, uma fala da Maya Angelou, que é uma doutora, uma poetisa, um gênio, dizendo que todos nós temos que sempre nos preparar para sermos recurso para alguém que naquele momento tem uma estreita consciência de si mesmo. Que nós sejamos esse arco-íris num dia nublado para que essa pessoa veja um caminho a partir daquela pequena abertura na sua nebulosa, né? E isso para mim é a consciência que se deve trabalhar, né? Devemos trabalhar nisso todos os dias, porque existem muitos andares, né? A nossa existência, né? Nós somos seres multi, eh, eh, multi eh, multissensoriais, facetados, e às vezes temos pequena consciência em um determinado âmbito da nossa vida e uma larga consciência em outra. Eu acho que o estar aqui sobre a Terra é nós irmos expandindo para que a gente vá chegando como um todo e se misturando à própria existência, a tudo que há de grandioso na existência. Então, eu te respondo dessa forma, Camilo, sabe? Eu acho que tem relação com a noção de mais-valia do indivíduo, que é daquilo que você trouxe num primeiro ponto que eu achei brilhante, que é a Constituição, ela começa com uma, com uma nota metafísica. Todos somos iguais, né? E isso diz respeito à nossa essência, ao que temos dentro, ao que nos anima, e o que nos faz sermos seres que, mesmo com diferentes idiomas, com diferentes denominações, com diferentes orientações, não importa o que venha do lado de fora, temos uma alma, uma essência, um espírito. E esse espírito não tem, não tem nenhuma outra forma senão a etérica, né? Porque ela é a energia que nos anima, ela é aquilo que nos anima. E, e é isso que eu acho que nós viemos fazer aqui, né? Viemos trazer essas reflexões que servem em primeira instância para nós. Nós gostamos de conversar, né, Camilo? Nós gostamos de olhar para as coisas e tentar olhar e tirar o melhor de cada situação, né? E assim, para isso serve esse dia, que sirva esse dia, para que sirva esse episódio, para que a gente amplie a consciência da melhor valia sobre si mesmo primeiro, porque aí sim nós começamos a ser recurso para o outro também, né? Em alguma instância, em algum nível. Né? E, e por isso que necessariamente precisamos determinar esse si mesmo, porque este é o crasso, né? É o erro crasso que surge da falsa concepção do que eu sou, porque está implícito em somos todos iguais. Em que aspecto? Cara, nós começamos falando isso e aí tu traz muito bem
E eu acho que não é polêmica, é uma constatação histórica a questão da mais-valia. É, e muito bem como tu ampliou essa questão, não somente a mais-valia no sentido do acúmulo da ganância, mas porque por trás disso também existe um pensamento de que eu valho mais em detrimento do outro. Porque, porque o egípcio que escravizou o judeu para os seus trabalhos, ele tinha um pensamento, embora uma grande sabedoria, mas ele tinha um pensamento: eu valho mais. E os meus propósitos valem mais. Os propósitos do meu povo valem mais. E por isso, isto justifica. Né? Então, na verdade, esse pensamento está por trás de todo aquele que escraviza. É, e ali, só que nós temos, isso está apoiado numa identidade, num senso de identidade. Só que quando esse senso de identidade surge, logo, e o sânscrito explica isso, quando surge aham, logo surge mameti, aham mameti, eu e meu. E de eu e meu surgem os meus. E se surgem os meus, surgem os outros. Us and them, fala em inglês, né? Nós e os outros. E aí está feita a história da, da civilização humana. Porque, na verdade, e Jesus foi tão preciso e poético ao mesmo tempo, quando ele diz assim em relação à mais-valia, não sei se já reparou, mas quando ele diz assim: não vos preocupeis com os dias de amanhã, pois ele trará suas próprias preocupações. Os pardais não armazenam em silos, não aguardam e não acumulam. Os lírios do campo não fiam nem tecem, mas se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória. Então, aí ele menciona o acúmulo. Aí ele menciona a mais-valia. E aí ele menciona a identidade egóica, eu e o meu e os meus, porque eu vou precisar guardar para os meus, mas não para os outros. Então, nesse momento, eu posso rezar, eu posso me ajoelhar, eu posso escrever, mas nunca haverá igualdade. Nem na Constituição, nem nas diferentes livros religiosos inspirados que surjam de eu e meu. E nem mesmo se eu me considerar ainda um povo escolhido em detrimento do outro e assim por diante. Então, este conceito, eu valho mais, esta mais-valia egóica que justifica os meios, porque foi necessário tirar a alma do índio, do negro, e a última a recuperar a alma foi a mulher, né? Porque também nós falamos sobre o sagrado feminino, né? Então, foi necessário haver uma justificativa de consciência, uma mentalidade que me permite dormir à noite para fazer isto ou aquilo. Se eu me convenço de que eu e os meus são mais importantes do que os teus e os outros. E se minha pele, branca, vermelha, amarela, porque todos, como eu disse, todas as raças fizeram escravos. Né? Então, aqui é só esticar o escopo de análise histórica aqui. Então, então, o que é necessário é chegar ao ponto aonde nós somos iguais. Em que daí tu menciona, em que esses grandes pensadores que tu citou, e as pessoas que pensaram, mas não por um esnobismo, mas que pensaram porque sem pensar é o que acontece. Todos eles tentaram estabelecer o ponto de partida, seja na alma ou seja no espírito, mas aí é onde nós somos todos iguais. Porque não importa, Josi, porque a diferenciação está apenas no corpo.
é necessário mais melanina para se morar abaixo do Equador, é necessário, e isso vai escurecer a pele ou vai puxar os olhos. Isso é só uma questão física, evolutiva, até darwinista, de compreender que as adaptações da roupagem, do que nos torna o que somos realmente, são completamente secundárias. Mas, no fundo, todas as culturas e todas as religiões acabaram tendo um senso, tá? Tanto é que todas têm um nome para quem a pratica e um nome para quem não pratica, seja pagão, seja... Cada um tem o seu nome para eu e para os meus, né? Então, sem estabelecer a identidade que nós somos, quem eu sou, sem haver essa tomada de consciência anterior a tudo que se modifica e que é modificável, e que isso me torna diverso, e no qual não somos iguais, não haverá a verdadeira igualdade. Será sempre uma utopia. E será sempre uma peça de salão, de museu, uma peça, um livro, uma frase, mas não será uma prática, uma vivência da humanidade. Porque para que a humanidade chegue nesse ponto, eu preciso despir-se, desvencilhar-se. Essa palavra despir-se e desvencilhar-se, você me lembrou de uma imagem que eu vi recentemente, de um artista plástico, um artista muito conhecido que chama Albert Dürer, que alemão, que na Idade Média ele trabalhava com nanquim e ele fazia desenhos muito precisos, maravilhosos, conseguia trazer e trazia uma mensagem nessas suas imagens, nas quais ele fazia nessa técnica. E há uma muito conhecida e muito divulgada, que ele coloca uma pergunta, ele faz uma imagem de 4 caveiras, 4 cabeças, 4 crânios, né, e ele pergunta: "Quem é o rei?" Aqui, nessa imagem, quem é o rei, quem é o mendigo, quem é o Isso. sábio e quem é o filósofo. Ele e é exatamente isso que acontece, nós vamos todos ter um único fim, né, no qual não importa o que você tenha, não importa o que você tenha amealhado, se conhecimento, se no fim das contas, esse invólucro aqui, esse equipamento que nos identifica, que nós nos identificamos com este ou com aquele, né, com uma família ou com outra, com um grupo racial ou étnico, X ou Y, isso tem um fim, tem um dia onde certamente, e é a única certeza que a gente tem, irá acabar. Resta o que eu deixei, e que isso tenha sido algo que tenha levado melhor, vibração, energia, melhor viver para o outro, que todos tenhamos sido recurso de crescimento para o outro, em alguma forma, dos pais para com seus filhos, né, eh, da forma que cada um entender que é melhor. Mas esse princípio, de entender-se um nesse todo, talvez seja o que pode nos levar a sermos mais empáticos, porque aí nós podemos sair desses "eu e os meus". Nós saímos dessa fala, "eu e os meus". Não, sou eu neste mundão, sou eu, este indivíduo no todo. Né. E aí eu não preciso, criar essa separação. E, e desculpa te interromper, é porque, Não, mas é, porque o pensamento oriental tem trazido esta compreensão que na semântica semítica e latina depois, isso mesmo que apontamos aqui com Jesus,
que se transformou no próximo, no semelhante. Então, agora você está dizendo-se, porque a concepção filosófica e metafísica oriental, basicamente, que só existe um ser. Então, no Bhagavad Gita, o Krishna diz assim, aquele que é um sábio, e tu citou sábios e pensadores, ele tem uma visão equânime, certo? Equânime, equanima, em latim. Em sânscrito, que é a língua-mãe do latim, das línguas indo-europeias, inclusive o alemão, agora que tu fez o teu super doutorado aí em loco, né? Tem raiz no sânscrito. A palavra usada em sânscrito nesse verso do Bhagavad Gita, eu não quero ficar muito teórico aqui, mas é importante o que eu vou dizer que acompanhe esse raciocínio. A palavra em sânscrito, quando diz assim, que o sábio, ele tem uma visão equânime do pária, eu citou as raças e as castas, do brahmana, que é o sacerdote, do cachorro e do comedor de cachorro, que seria a casta mais baixa da lei. A palavra utilizada para sua visão é sama darshina. Sama é igual, como em inglês vai para same, the same. Vem dali, vem de sama. E sama é igual. Sama darshina é a visão igual. Em português, ou em todas as línguas que isto foi traduzido, esse verso do Bhagavad Gita, vai para equanima, equanimidade. Ele tem uma visão equânime. Latim, equanima. É uma ânima equa, igual. Só que igual não é o mesmo, Josi. Porque nós temos hoje em dia, aqui no mercado, uma pipoca sabor idêntico ao de manteiga, mas não é manteiga, certo? E nós temos o símil, os aroma semelhante, que vem do símil, do latim, semelhante a bacon, mas não é bacon, certo? Então, quando nós dizemos amar o semelhante, quer dizer que ele é parecido comigo, mas não é eu. Então, ele pode ser negro, ele pode ser branco, ele pode ser pobre, até dou uma esmola. Ele parece comigo, né? Entende? A profundidade linguística e da mentalidade do que se transformou, que somos um só, para alguém que tem que amar o que é parecido, semelhante, mas que não é ele mesmo. Então, eu dou esmola porque ele é pobre, ou nem pode dar esmola agora, porque senão vai fazer com que ele continue pedindo, né? Então, mas por quê? Por que eu faço caridade de um patamar acima ao semelhante, ao próximo, ao imigrante, ao que vem bater nas portas da Europa? Por quê? Porque ele é parecido comigo. Sim, sou tenho de dó, é parecido, mas não é eu mesmo. Então, nós perdemos a compreensão. Jesus diz assim, o que fizeres aos meus pequenininhos é a mim que fizeste. Mas ele não fala de poesia. Quando ele diz, eu estive nu e foi a mim que vestiste. Eu tive fome, foi a mim que deste de comer. Eu fui estrangeiro e foi a mim que deste pouso. Ele está dizendo que a consciência crística nos traz a compreensão da unidade. Esta unidade que a Constituição aponta, dizendo que somos todos iguais. E ainda que o que você faz a ele é a mim. Ele sou eu. Não existe... E o rastafarianismo, que tem algumas coisas interessantes, eles utilizam o I and I. Eu e eu. Né? Você vai ver isso nas músicas de Bob Marley, mas isso é um fundamento teológico que ajuda a pessoa a entender. Então, eu diria assim, eu e eu estamos conversando no podcast Inspire-se. Não é eu e você, eu e tu, eu e eu. Só que é uma maneira de introjetar na nossa mentalidade de que eu e você somos o mesmo.
Eu sou todos nós e todos nós somos eu. Não existe dois. Porque quando existe dois, quando houver dois, aí haverá eu e meu. Aí haverá eu e nós. Vocês e os meus, e eu valho mais do que tu, é claro. Então, é necessário que haja o desvencilhar-se, o despir-se que tu traz do artista, começa por reflexões, né? Agora de fora para dentro, então o artista tenta de fora para dentro provocar a reflexão da igualdade. Pelo menos entenda, sim, a caveira é um símbolo, sempre foi, memento mori, né? Lembre que você também vai morrer e que quando você morrer, você é uma caveira igual, porque Diógenes falou a mesma coisa para Alexandre Magno, Josi, sabe? Alexandre ficou sabendo que Diógenes, tu falou dos pensadores, que Diógenes era um cara fora da curva, né? E completamente contra o sistema, mas tinha atingido o nível de sabedoria e de liberdade das convenções sociais que ele falava a verdade. E aí Alexandre Magno foi lá ver, ele disse, não, mas a gente traz ele aqui, não, chegou, mas ele mora no barril, é um cara meio estranho, não pode deixar, ele estava deitado, né? Então, antes do Chaves dormir no barril, George já dormia no barril, né? E Alexandre Imperador ficou na frente dele e ele disse, o que que você quer de mim? Eu sou Alexandre Imperador. E Diógenes estava satisfeito em si mesmo porque ele não via diferença entre esta diferença. Ele disse, eu só quero que você saia da frente do meu sol. Porque está me Sim. incomodando. E ele ficou, uau, mas que cara. E aí começam a conversar, e aí disse, então vamos dar uma voltinha. E Diógenes leva ele para o cemitério. E faz exatamente isso, de verdade. E ele diz, eu quero agora que o senhor me explique qual que é a diferença dos ossos de um escravo, de um imperador, de um filósofo ou de uma pessoa comum. Né? Então, sem esta reflexão que quebre o paradigma egóico de que eu sou mais importante do que você, somos multifacetados, multidimensionais, como tu mesmo mencionou. Se isto não for destruído, rompido em todos os aspectos que este eu sou mais do que você se impõe, nós não vamos chegar nunca. Nós faremos lindos discursos, etc., mas não chegaremos à equanimidade. Não chegaremos na igualdade. Não sentiremos a igualdade. Nós poderemos nos sentir até parecidos. Mas o meu filho é mais importante que o do dele. Então, eu vou ter que, me desculpa, mas eu vou ter que cuidar dos meus mais do que dos teus, né? Então, o pensamento oriental e várias outras formas de pensamento nos trazem a compreensão de que, na verdade, só existe um ser que ele é da mesma essência, que só muda de nome e de forma, Nama e Rupa. E aí dá um exemplo, e já termino, que assim como o ouro, ele pode se chamar anel, pode se chamar colar, pode se chamar bandeja, mas nada mais é do que uma transformação de nome e forma. Ou barro, eu posso chamá-lo de tijolo, eu posso chamar de caneca, eu posso chamar de diferentes formas, mas é a mesma coisa. Do pó viemos e ao pó retornaremos, dizia no Antigo Testamento. Né? Então, só há um barro, por isso que foi dito que o homem foi feito do barro, Adão. Porque o barro é a mesma coisa em Adão, em Eva, em todo mundo, em toda a criação. Só muda o nome e a forma. É como a massinha de modelar. Eu faço o que quiser com a massinha de modelar, mas a estrutura, a essência, a característica é a mesma massinha de modelar, que foi misturada e feita de diferentes nomes e formas. Mas o que que há para quem realmente enxerga, além de haver uma casinha e uma cobrinha que a criança possa ter feito com a massinha de modelar? Massinha de modelar. E quantas coisas tem? Só uma.
Só existe a massa de modelar. Então, a massa de modelar, que é a nossa essência, que é o espírito, e é a anterior à antimatéria, é mais abstrato do que o átomo, mais abstrato do que os quarks, mais abstrato do que o abstrato, que alguns dizem que não é nada, e outros dizem que é tudo, não importa, é isso que nós somos. E é essa, se isso não permear as diferentes facetas das quais estamos compostos, mas a nossa intelectualidade, a nossa inteligência, porque a gente disse que toda ação vem de um pensamento, e nós começamos falando sobre a consciência. Então, se a minha consciência não estiver claro que a essência de todos os seres é a mesma, porque daí, senão nós vamos ter que continuar fazendo o Dia da Consciência Negra, o Dia do Índio, né? Como diz os novos baianos, né? Todo dia era dia de índio, né? Aí nós temos que fazer o Dia da Mulher. E se a gente fizer o Dia da Consciência, só da consciência, porque senão a gente vai ter que ir página após página, erro após erro, desvendando e reparando os equívocos que vêm de um ponto, um erro crasso, e é do que eu sou, o que eu sou mais importante do que o outro, o que eu sou diferente do outro. Então nós precisamos chegar nesta compreensão em que ela se torne parte da nossa realidade. E que ela seja vivida por cada um. Que essa consciência da equanimidade, ela realmente, eu acho que essa é a nossa fala final aqui. Que essa visão de equanimidade seja possível dentro de cada um de nós e que cada um compreenda a necessidade de ser, de existir nessa terra, porque isso compõe essa paisagem, isso compõe esse todo em que somos um. A natureza não prescinde, ela não quer prescindir de nenhum de nós, né? Mas cada um de nós, às vezes, perde a noção da própria valia, do próprio valor nesse todo. E de como podemos ser contribuição na vida de cada um. De como podemos facilitar a existência daqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade ou de maior obscurantismo na sua vida, não é? De obscurantismo no que tange a consciência e essa visão de equanimidade. Então, Camilo, eu te felicito hoje e te agradeço por, desde quando nós começamos esse projeto, que já não é mais um projeto, ele já é uma realidade, quanto em consciência nós já avançamos, o quanto tem sido mais possível para... Te falo por mim, é um testemunho que dou, no sentido de que olhar para as coisas e não ter que reacionar a tudo, não ter que reagir a tudo e entender que se estou aqui, se a vida se encaminhou para que eu viva isso aqui, aqui vou viver, aqui estarei em harmonia com o que se apresenta para mim nesse momento. E observar antes de tudo, e perceber, e sentir, e usar desta parte que é, como você maravilhosamente falou, não é subatômica, não é, ela é mais etérica do que tudo que a gente pode imaginar, e ela permeia tudo. Ela permeia tudo. Ela permeia todas as formas de vida, todos os reinos. E a Isso. nossa consciência expandida vai nos levar para esse lugar, de onde nós viemos. Um momento vamos retornar. Nesta forma que não tem forma, nessa situação, né, que a tudo e a toda e qualquer coisa permeia. Então, eu te felicito, Camilo, por 12 encontros nos quais eu posso ganhar tanto porque recebo
quando a gente está fazendo essa troca aqui, infinitas toneladas de insights, de como posso ser um pouquinho mais equânime, e essa palavra é linda, linda, e você explicou ela lindamente. Muito obrigada por fazer essas digressões linguísticas, porque isso é importante para que a gente compreenda e não sejamos aqueles que só falamos da boca para fora sem sentir, né. E que a gente coloque em prática esta consciência. À medida que vamos avançando um passo na frente do outro na nossa existência, para começarmos no nosso primeiro entorno, e assim vamos abrindo em uma grande onda, né, em um grande círculo que é estar ao nosso redor, porque a verdade é que nós ocupamos esse espaço, que abrimos os braços, e é esse o espaço que eu ocupo no mundo, só e somente. E é nesse lugar que eu posso constituir absolutamente tudo. Então aí é a nossa escolha. Quanto mais formos, eh, abertos a compreender o que nos cerca, o que nos circunda e o que chega para nós, e antes de tudo olharmos o que é que move cada um, para que em consciência nós possamos ser esses que realmente somos transformadores, aqueles que a gente não precisa mais empunhar, armas, mas que o grande poder está nessa visão, né, porque aí nós estamos no todo e nos fortalecemos nessa equanimidade, neste todo. Sim, essa visão equânime. E eu tenho que te agradecer também de todo o coração, eh, porque é uma grande oportunidade e uma grande, eh, validação também da utopia, de saber que tem um outro que também quer ver, que também quer caminhar, que também sente. Sabe, eu de criança foi bastante solitário, assim, então eu ia de um grupo para outro, e a minha pergunta é: "Você quer ser meu amigo?", sabe. E eu sinto que de uma forma ou de outra eu continuo assim. Como adulto a gente vai colocando outras formas, né, mas sempre é buscando esse amigo ou essa amiga, que é buscando uma outra parte de si mesmo, né. Então, se você me felicita, eu te agradeço por estar aí, por fazer isso aqui possível e por mostrar que isso aqui é verdade. Que o Espírito é verdade, que somos companheiros de alma, que somos pessoas que querem desenvolver essa visão, que querem torná-la prática no seu dia a dia, querem deixar uma contribuição para esse mundo e está contribuindo, porque está gravado. Nós já fizemos, já entregamos, essa é a nossa oferta no altar, né? Essa é a nossa oferta, esta reflexão, mas que é pura verdade. E eu acho que por isso que Jesus disse, quando duas pessoas com esse intuito se reunirem, no meu nome, não sei se Jesus histórico, mas no meu nome desse único ser, eu estarei no meio, é óbvio que ele estará no meio, né? E quando você mencionou dos reinos, eu achei muito interessante porque eu também queria incluir os outros reinos agora para finalizar, né? Porque e por isso que eu gosto muito dessa fala do budismo, quando diz para todos os seres sencientes. Porque também não é o ser humano o mais importante. Porque o ser humano sem o reino vegetal, ele não existe, ele não respira. E o reino vegetal sem o reino animal também não. E sem o reino mineral também não. E todos eles são sencientes em diferentes níveis e diferentes capacidades perceptivas, mas há consciência em todos, né? Por isso que tem um mantra antigo dos Vedas que diz que no mineral o espírito dorme. No vegetal ele sonha, no animal ele desperta e ele se realiza no homem, né? Então, todos os seres sencientes. Então, chegará um dia que, por descarte, nós vamos entender que vamos ter que fazer o dia de todos os seres sencientes.
E a gente não vai precisar, mais pedir perdão, porque não vai errar mais, né. Nem com as mulheres, nem com os índios, nem com os negros, nem com os brancos, nem com os amarelos, nem com os verdes, o dia que chegar os verdes. E nem com os verdes. Excelente, Camilo. Então, nós agora nos despedimos e nós estamos aqui pedindo para você, se inscreva no nosso canal, você não paga nada por isso, mas você nos ajuda a entregar para mais pessoas, seja através do Spotify, seja através do YouTube. Então a sua inscrição, ela é muito importante para nós. Deixe o seu like, porque isso também nos sinaliza o caminho. Deixe os seus comentários, faça uma sugestão de uma palavra ou de um assunto que você gostaria que nós trouxéssemos aqui. E nós já trouxemos a nossa primeira comentarista, né, do Inspire-se, a Cristiane Nardi, e teremos mais, né, Camilo? Então nós teremos Claro. novidades, mas para que isso se viabilize, obviamente, nós precisamos que você também leve o Inspire-se para mais pessoas. Então nós te pedimos aqui que você nos ajude a divulgar, esse nosso momento de diálogo, porque somos sim esses dialogadores que querem realmente trazer a espiritualidade na prática, a filosofia na prática, a visão de um mundo realmente mais consciente e mais equânime. Camilo, muito obrigada por hoje. Muito obrigada pela sua existência. Muito obrigada por ter adicionado em consciência nesse dia de hoje, nesse podcast, nesse episódio 12 do Inspire-se. Até a próxima. Obrigado. Tchau.